Fala, nação, o Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca e falar pra vocês, eu comemorei bastante. Primeiro porque foi aniversário do meu avô, né, o velhote completou 96 anos aqui na terra e por isso, né, eu me ausentei e tal, mas enfim, fui visitá-lo e comemorei bastante o aniversário do meu avô. Na volta consegui, né, chegar a tempo para assistir o jogo do Mengão e tudo mais e comemorei muito mesmo esse título. E já vou falar uma coisa aqui, porque pode falar o que quiser. Umas pessoas vão falar, mas você está comemorando o Campeonato Carioca e tal, pelo time que tem. Ok, é válido. Meu amigo, eu falo por mim mesmo, e até você também. Se fosse até campeonato de bolinha de gude, você também iria comemorar o máximo possível, porque título é título. E quando é o Flamengo, né, levantando taça, a gente comemora independente do torneio disputado. E vou falar mais, esse título, né, veio a calhar no momento certo. Por quê? Porque o Flamengo já tinha perdido duas competições, né, nessa temporada, que foi a Supercopa e a Recopa. Esse Carioca, né, acaba servindo também para dar uma acalmada no ambiente e o Léo Jardim trabalhar um pouco mais com calma e paciência. E com isso, né, ele pode implementar suas ideias de jogos e tal. Agora vamos falar do jogo em si. Eu gosto de falar a verdade, né? Se for bem sincero, se me perguntar o jogo foi legal de assistir, não foi, em nenhum momento. Teve momentos, né, que o jogo estava tão morno, tão modorrento, que eu deixei a TV ligada e fui pra cozinha, né, fazer alguma coisa para comer, porque realmente o jogo estava muito ruim. Mas mesmo assim, teve coisas boas que eu gostei bastante. O primeiro ponto, o Flamengo não levou gol. E quem acompanha o time sabe que isso vinha acontecendo, né? Era um problema que vinha acontecendo em vários jogos. O Flamengo estava sofrendo gols, então ver o time seguro lá atrás para nós flamenguistas já é algo muito importante. E dá, né, para perceber algumas mudanças desde quando o Léo Jardim assumiu. Mas aqui são não estratosféricas e tal, essas mudanças são pequenos e perceptíveis. Por exemplo, os laterais estão atacando mais do que antes. O Flamengo também não ficou forçando tanto aquela construção de jogadas pelo meio campo e tal. E principalmente aqui o sistema defensivo pareceu mais organizado do que os jogos anteriores. O time não cometeu aquelas bobagens que vinham cometendo em outros jogos e que deixavam a defesa totalmente exposta. Como a gente não vê os treinos, né, do Léo Jardim, imagino que o próprio treinador deve sim ter focado muito nisso, nessa questão tática, né, defensiva. Até porque o tempo era muito curto. Ele assumiu o time praticamente em cima da final do Carioca. E falando nisso, né, o HG, ele tem um canal aqui no YouTube também, fala muito questão do Atlético e Cruzeiro. Ele comentou que no sábado, antes da decisão em que o Felipe Luiz goleou por 8-0 o time do Madureira, o Léo Jardim já estava acertado com o Flamengo já desde o sábado. Enfim, eu só quero deixar aqui as considerações e os créditos, né, porque não deu tempo de gravar um vídeo para vocês e falar sobre isso. Mas são águas passadas, mas mesmo assim eu tô aqui avisando para vocês, beleza? Mas voltando aqui no caso, em uma semana ou até menos que isso, não daria tempo do próprio Leonardo Jardim fazer uma evolução tática ou mudar completamente o time. Então ele fez o mais inteligente, que foi focar nos pontos cruciais, né, que precisava melhorar, arrumou a defesa, deu mais segurança ao time e não quis inventar a roda. Esse é o primordial. Ele manteve praticamente o mesmo time que já vinha jogando há muito tempo, lógico, né, no tempo de glória. E isso foi uma decisão muito inteligente por parte do treinador, porque imagina se ele chega e muda tudo completamente, muda o esquema tático, tira jogadores importantes, coloca outros, né, que ele acha que vai render melhor. E se perdesse o título, ele seria massacrado, porque tanto uma parte da torcida e a imprensa ia começar a falar, mas por que foi trocar Felipe Luiz logo agora na decisão? Mas sendo sincero também, né, nação, foi uma decisão muito corajosa da diretoria, porque quando um técnico é demitido e o outro assume logo antes do jogo decisivo, muitas vezes o resultado não vem. E aí a cobrança é enorme. Mas o Jardim foi muito esperto. Ele não mudou a base do time. A gente viu isso claramente
Um exemplo disso é o Paquetá começou no banco, o Lino foi titular, a dupla de zaga que já vinha sendo usada voltou novamente nessa titular e o quarteto ofensivo, que ganhou vários títulos pelo Flamengo, continuou jogando nesse jogo. Ou seja, ele manteve toda a estrutura que já vinha ganhando no ano de 2025 e dentro de campo deu para perceber também algumas variáveis, que foi um time mais vibrante, os jogadores estavam cobrando demais dentro de campo, era um time que tinha mais organização, uma comunicação maior do que já vinha tendo, anteriormente, e um ponto importante é que o Flamengo quase não sofreu transições, e quem acompanha os jogos, sabe que esse vinha sendo um grande problema para o Flamengo. Muitos dos gols sofridos pelo Flamengo estavam acontecendo justamente em questão de transições rápidas do adversário. Ontem, que foi domingo, praticamente não aconteceu. Ou seja, o setor defensivo realmente foi muito mais seguro. Outra coisa também é que, bem nítida, a água bateu, queira ou não, a água bateu na bunda dos jogadores e agora os caras sabem que precisa mostrar serviço, porque o treinador que está aí agora é bastante exigente, Tanto é que barrou Gabigol, Dudu no Cruzeiro. Ou seja, e com isso, a postura dentro de campo muda. Enquanto o time entra com essa mentalidade, naturalmente o desempenho vai melhorar. No final das contas, o jogo terminou 0-0 nos 90 minutos. A decisão foi para os pênaltis e aí brilhou a estrela do goleiro Rossi, que acabou sendo o herói na decisão. Com isso, o Flamengo venceu por 5-4, levantou a taça, quer dizer, mais uma taça. Com isso, o Flamengo chega aos 40 títulos, do Campeonato Carioca, sendo disparado o maior campeão do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o segundo colocado é o Fluminense e vem logo atrás com 33 taças. E além disso, o Flamengo conquista mais um tricampeonato estadual, já que também venceu em 2024 e 2025. Então, no fim das contas, foi um título importante, sim, foi, principalmente para acalmar o ambiente depois das derrotas nas outras competições, e também marca a estreia do técnico português Leonardo Jardim, que já começa sua passagem já levantando uma taça. E lembrando que esse foi o campeonato em que o Flamengo quase se complicou. O time começou a competição usando o sub-20, com isso flertou com a eliminação na fase de grupo, mas quando a situação apertou, a diretoria mudou o planejamento, trouxe os titulares de volta e o Flamengo conseguiu chegar ao mata-mata. E no final, queira ou não, deu Mengão, campeão mais uma vez. Agora, aguardar o Jardim implementar o seu estilo de jogo, que será aos poucos, não tem como, e ver o time como vai se comportar dentro de campo. Enfim, agora uma dúvida que fica no ar é o seguinte: será que o Felipe Luiz, se continuasse para esse jogo da final, será que o Flamengo seria campeão? Essa é uma dúvida que para no ar. Então deixa aqui nos comentários o que tu acha e vamos debater sobre, No mais, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aqui embaixo, Deixa seu like e vamos comemorar, beleza, nação? Tô ficando por aqui, valeu, falou, é nóis, abraço.